Oi! Oi, boa noite! Boa noite, gente! Olha só, todo mundo entrando. Faz tempo que eu não faço live, hein? Acho que deve fazer o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, que eu dei uma paradinha de fazer live. Mas, ó, agora eu tô voltando com tudo. E vamos começar a live de hoje aí com um tema tão importante, pessoal. Muito importante. Então, eu quero que todo mundo super aproveite. E enquanto a gente não começa, enquanto o pessoal vai entrando aí, quero bater um papo com vocês. Então, me contem se são pessoas novas, se já me seguem faz um tempo aqui. Vamos conversar um pouquinho antes? Me fala, gente. Tem gente da onde? De Serra Negra, São Paulo, de outro estado? Quero saber. Pessoal, então assim, ó, como faz um pouquinho de tempo, né, que a gente não faz live, vou começar agora semanalmente, a gente vai voltar a fazer as lives. Até depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta pra vocês poderem ir me dando ideias, né, do que a gente pode fazer, quais assuntos a gente pode vir a colocar aqui na live. E justamente para poder ir ajudando vocês em todo esse processo de emagrecimento, de autoconhecimento, porque eu acho que tudo isso faz parte, né? Quando a gente pensa em conseguir seguir um plano, em conseguir pôr em prática aí todas essas mudanças. Combinado, gente? Então, ó, vou começando me apresentando primeiro, tá? Então, pra quem não me conhece, o meu nome é Laís Arajoto, eu sou nutricionista, tenho mestrado em Ciências da Saúde e ao longo da minha carreira eu fui cada vez mais me especializando com relação ao emagrecimento. Então, eu tenho o coaching de emagrecimento e aí ao longo desse tempo eu fui cada vez mais entendendo um pouco mais como que o nosso corpo funciona, tanto com relação à parte de planos alimentares, quanto com relação à parte emocional mesmo, tá? E então o que a gente vai falar hoje é muita questão do nosso cérebro, né? Então, o quanto muitas vezes o nosso cérebro inconsciente acaba nos sabotando. E esse ponto eu falo que é um dos principais pilares quando a gente pensa em emagrecimento. Porque às vezes a gente acaba sabendo o que tem que fazer, mas a gente não consegue. Então é sobre esse o assunto da live de hoje. Combinado? Ó, Santa Catarina, sigo há pouco tempo. Ai, muito legal, gente. Júlia, oi, boa noite. Bom, então vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho. Ah, Camila tá aí. Tudo bem, Cá? Faz tempo que eu não te vejo. Vamos lá então, gente. Vou começar a falar sobre esse assunto, tá? Eu sempre falo que é importante a gente... É uma live um pouco mais delicada, porque muitas vezes a gente não tá preparado pra ouvir o que eu vou falar pra vocês hoje, tá? Então eu quero muito que vocês ponham amor nas minhas palavras. Então tudo que eu for falando pra vocês hoje, encarem com amor realmente, tá? Então é pra dar um sacoalhão aí. A ideia da live de hoje é vocês pelo menos saírem da live com um pouco mais de gás, com um pouco mais de energia, pra realmente pensar, tá, então agora tá tudo na minha mão, o que eu tenho que fazer pra conseguir mudar. Combinado? Então é essa a ideia da live de hoje, tá? Então, conforme for tendo dúvida ao longo da live, me manda nos comentários, a gente vai mesmo conversando pra ficar bem claro. Certo? Posso começar então? Vou dar início então à nossa live. O que a gente tem que pensar, gente? A autorresponsabilidade, é óbvio que todo mundo sabe, né? Que a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes, que tá na nossa mão, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E a gente não consegue fazer justamente porque tem uma questão do nosso cérebro inconsciente tá nos sabotando. E é esse ponto que eu quero falar com vocês hoje, tá? Esse cérebro inconsciente, quando a gente pensa nele com relação à alimentação, é a hora que vai sempre nos sabotar. E esse cérebro inconsciente vai sempre pôr a gente num papel de vítima. E a vítima, gente, ela sempre vai entrar como uma forma da gente não conseguir assumir a responsabilidade pela alguma situação da nossa vida,
por um receio de fracassar. Então, ou seja, eu não consigo fazer uma dieta porque eu não vou nem começar, porque eu sei que eu não vou dar conta, eu sei que todo mundo começa menos eu, que todo mundo faz menos eu, que todo mundo consegue menos eu, então eu nem começo. E quando você não começa, esse é o ponto principal que entra o papel da vítima aí. Porque daí ela fala, então a culpa não é minha. Se eu não comecei, se não fui eu que comecei, então eu não preciso nem me preocupar, porque não tá na minha mão. Então, e essa vítima, muitas vezes, ela tá associada aí no nosso cérebro inconsciente, para justamente nos blindar do sofrimento em si. E quando eu falo de autorresponsabilidade, é justamente você entender que tá na sua mão, né? E o tá na minha mão, até a gente pode encarar de uma outra maneira. Até hoje eu fiz um post que eu coloquei, né? Você não emagrece porque você não tem autorresponsabilidade. E aí eu recebi um direct de uma moça que falou assim: eu acho que você tem que rever o seu post, porque eu não consigo emagrecer por causa do meu emocional. E é óbvio, gente, que tem um emocional envolvido, com certeza. Mas eu quero que vocês entendam que a autorresponsabilidade tá aí. Do tipo, tá bom, então eu tenho um problema, eu não consigo emagrecer porque eu tô com o meu emocional abalado, eu não consigo emagrecer porque realmente eu não tenho tempo, a pandemia realmente me deu uma desestabilizada, o meu marido vem com um pão todo dia em casa. Então é óbvio que vão ter pontos aí que vão dificultar de você conseguir emagrecer. Realmente, isso é fato. Só que quando você assume a responsabilidade, o que você faz? Tá, então beleza, eu não consigo emagrecer, mas o que eu tenho que fazer pra conseguir? A vítima, ela não faz nada. A vítima, ela fica lá, tipo, tá vendo? Olha como eu sou vítima. Nossa, meu marido traz pão. Eu trabalho demais. É a pandemia. São os meus hormônios. É a minha idade. E aí, esse é o grande problema da vítima. Ela se põe num papel que ela não tem que fazer nada. Então, quando a gente assume a responsabilidade, é a hora que você vira e fala, então tá bom, o que eu tenho que fazer pra conseguir melhorar? E aí você pensa, tá bom, então é o meu emocional que tá pegando quando eu penso em fazer uma alimentação saudável, quando eu penso em conseguir seguir um plano alimentar. Então o que eu tenho que fazer? E aí uma ótima atividade é você pôr num papel mesmo, do tipo, tá, então eu preciso trabalhar o meu emocional, vou buscar uma terapia. Vou, talvez, fazer uma prática de atividade física ao ar livre. Vou buscar um livro que me ajude. Entende como realmente tá na sua mão? Então, quando eu recebi essa mensagem hoje dessa moça virando pra mim falando, eu acho que você tem que rever o seu post porque pode ser o emocional que tá envolvido. Realmente pode ser o emocional, gente. Eu não tô tirando o peso de nada, né? Eu não tô deixando tudo de uma maneira que é fácil fazer. É óbvio que não. Só que se você entende que tá bom, então eu tenho uma questão emocional que tá me abalando. Quando você pensa desse jeito, você fala, tá bom, então o que eu tenho que fazer pra conseguir resolver? Tá fazendo sentido, gente? Me mandem um joinha aqui se vocês estão entendendo o que eu tô falando, pra eu conseguir dar continuidade, porque eu sei que às vezes é muito complexo. E aí o que eu falei pra vocês, ponham muito amor nas minhas palavras, porque é algo que muitas vezes a gente não tá pronto pra ouvir, né? A gente sempre, de uma certa maneira, o nosso cérebro inconsciente, pra nos blindar, ele acaba realmente colocando de uma forma do tipo, melhor a gente não mexer agora, é melhor a gente, eu não fazer dieta pra agora, porque eu sei que eu não vou dar conta. Então, eu quero que vocês entendam realmente que tá na nossa mão, independente de qual seja a situação. Tá? Mas o ponto principal é, se tá na nossa mão, quem que pode resolver? É a gente. Tá? Então, é óbvio que é muito delicado quando a gente pensa em algumas questões, né? Com relação à parte de saúde que seja. Laís, eu tenho a tireoide alterada. É óbvio que isso vai interferir. Uma tireoide alterada, ela vai ter uma dificuldade maior da pessoa conseguir emagrecer, por exemplo, do que quem não tem uma tireoide alterada. Só que ao mesmo tempo, então tá bom, se eu tenho uma tireoide alterada, quais são os pontos que eu tenho que olhar pra conseguir resolver isso? Essa é a primeira atividade que eu quero que vocês façam com vocês mesmos, sabe? Eu falo que até ontem, quando eu tava falando com a minha paciente, que eu até falei hoje nos stories sobre ela, eu usei uma frase pra ela que ela até falou assim, nossa, Laís, essa frase é fantástica. Ela falou assim, eu falei pra ela assim, muitas vezes a nossa mente mente.
E é assim que realmente funciona mesmo. A nossa mente acaba mentindo pra gente. E aí a gente vai sempre se sabotando, né? E pondo a culpa em alguém, e falando que não consegue por causa do tempo, por causa da rotina, porque o marido não deixa, porque seus hormônios estão alterados, porque você passou de uma idade já que fica tudo mais difícil. Mas não é questão da nossa. Dessa questão. Muitas vezes da genética e tudo mais. É muito mais uma questão emocional mesmo. E quando você aprende a usar esse cérebro racional, é a hora que você consegue realmente mudar. Então, a primeira maneira de você usar o cérebro racional, primeira, gente, é você entender que você vai fracassar de certa maneira. Que você vai fracassar e tá tudo bem. Porque a vítima em si, né? Então, quando você se põe no papel de vítima, muitas vezes você acaba tentando ser perfeito. E é esse o grande ponto da vítima. Ela quer tanto ser perfeita que ela não consegue e é a hora que ela vai se frustrar. E aí ela faz um dia de dieta, né? Ela começou lá um dia, viu que não consegue, fracassou, já comeu doce, comeu salgado ou sei lá o que ela tá a fim de comer. Um dia que ela come errado, ela fala, tá vendo? Eu não consigo. Não é pra mim. Ai, todo mundo faz menos eu. Olha como eu sou um fracasso. E aí tem gente até que acaba nem começando a fazer dieta. Porque daí nem começa pensando nisso. Do tipo, ai, tá vendo? Eu sou um fracasso mesmo, então é melhor eu nem começar. Porque eu sei que eu vou fracassar. Tá fazendo sentido, gente? Então o primeiro ponto é esse, sabe? É você, até se você quiser pegar um caderninho e você mesmo conversar com você. Ai, tá bom, hoje eu acabei comendo algo errado. Tá tudo bem. Amanhã eu volto pra dieta. Tá tudo bem, amanhã eu volto pro meu plano alimentar. Até porque, se você não faz isso, quanto mais você faz, você acaba comendo com culpa, do tipo, ai, nossa, eu não devia estar comendo esse doce, tô comendo. Quanto mais você acaba comendo com culpa, mais você vai gerar um sentimento de frustração, de tristeza, de fracasso. E quanto mais esses sentimentos acabam reverberando em você, mais difícil fica de você conseguir ter atitudes diferentes. Porque tem até estudos que mostram que sentimentos negativos geram atitudes negativas. Então, ou seja, se você tá lá pensando, eu sou um fracasso, todo mundo emagrece menos eu não dou conta de fazer dieta, o que você vai fazer? Você vai lá e vai realmente comer coisas que você sabe que você não pode. Entende? Então você faz o que você não deveria fazer. Mas por quê? Já tem um sentimento aqui que tá errado. Já tem um sentimento de angústia, do tipo, não posso fazer isso. Então a autorresponsabilidade, ela entra aí. Do tipo, não, tá tudo bem, eu comi errado hoje, amanhã eu vou voltar pra uma boa alimentação. Ou, então tá bom, eu sei que eu vou num evento, então eu vou controlar ao longo do meu dia pra conseguir ir pra esse evento e eu poder me permitir um pouco mais. Então a autorresponsabilidade tá aí, em você aprender a fazer estratégias. Sabe? Do tipo, realmente, então tá bom. Então eu vou começar hoje o plano, mas eu sei que eu tenho um casamento no sábado. Então eu vou tentar seguir o mais certinho agora essa semana, pra sábado eu sair um pouco. E tá tudo bem eu sair. Porque eu consegui controlar a semana. Até ontem veio uma paciente também no consultório que ela me falou isso. Ela falou, Laís, eu sei que eu saí mesmo, ela fez. Eu tô esperando até que o peso pode ter subido, porque eu sei que eu não fiz plano alimentar, eu não segui nada do que você tinha me falado pra fazer, mas eu segui alguns pontos que pelo menos me compensaram. Do tipo, ela falou, eu não parei atividade física. Quando eu ia comer doce, eu usava aquela estratégia do tipo assim, vou comer um doce. Então é melhor eu comer esse doce perto de refeições. Então, logo depois do almoço, para justamente ter um pouco mais de fibra para segurar esse açúcar do doce, por exemplo. Então, a autorresponsabilidade tá aí, gente. Quando a gente tem essa autorresponsabilidade, você raciocina para poder fazer escolhas. Então, tá bom, vou comer errado. Que horário que é melhor eu comer esse alimento errado? Entendem? Eu sei que é algo que não é fácil muitas vezes, mas é muito importante. Então, por isso que assim, eu sempre falo que hoje, essa live, o que você tem que sair dela pensando, assim, primeiro ponto, não queira ser perfeito, não queira fazer uma dieta e falar que você não vai sair de jeito nenhum, eu não tô esperando isso, tá? Às vezes o pessoal vai no consultório e fala, Laís, eu não consegui seguir, eu fiz, sei lá, 30% do que você planejou e, quase que eu não volto.
Então, assim, eu não tô esperando que você venha pro consultório e você faça 100% da dieta. E você pese tudo. E você... Eu não tô esperando isso. Mas pelo menos você mudar algumas coisas dentro da sua rotina mesmo. Dentro do seu dia a dia, sabe? Essas mudanças, elas vão sendo aos poucos. E quando você vai mudando cada dia mais, nossa, Laís, aumentei o consumo de água. Ai, comecei uma atividade física. Agora eu não tô mais comendo doce. Quando você vai mudando isso aos poucos, é a hora que você vai também tendo gás no seu emocional. Do tipo, putz, tô conseguindo seguir isso. Tô conseguindo fazer isso. Então vai te dando cada vez mais energia. Porque se você quer mudar tudo de uma vez, você não vai conseguir, você vai se frustrar e vai pôr a culpa em alguém. Porque você fala, ai não, tá vendo? Eu não consegui porque a pandemia não deixou. Ai, eu não consegui porque meu marido vem com pizza, com lanche, e aí fica muito difícil eu seguir, Laís. E não. Então, quando você assume a responsabilidade, você pode virar e falar, não, eu não consegui porque realmente eu dei umas saídas mesmo, mas eu tentei fazer o máximo que eu consegui, Laís. Eu tentei encaixar uma atividade física, eu tentei encaixar mais o consumo de água. Entendem, gente? Então, é realmente você só usar de uma maneira mais controlada. A autorresponsabilidade tá aí pra te dar uma ação. Eu falo sempre que a vítima, né, a pessoa que sempre que delega a culpa, que então vai falar que é o marido, que é os hormônios, que é o tempo, que é a parte emocional, ela não tem nenhuma ação. Então, ela fica lá falando que realmente são esses problemas. E que são problemas mesmo. Só que quando você vai assumir essa responsabilidade, você põe na prática. Tá bom, então tá bom. A culpa tá no meu emocional que não tá legal? Vou procurar uma ajuda. Vou procurar um psicólogo. Vou fazer uma atividade física ao ar livre, que eu sei que me ajuda muito. Até eu falei muito sobre isso também na minha última mentoria. Com as minhas alunas do meu curso. Quem comprou o meu curso, né? Quem se inscreveu na última maratona, né, que eu fiz, eu dei um livro pra elas. E o livro é um livro que chama... Como é que chama o livro, gente? É um livro de Deepak Chopra, que é Você Tem Fome do Quê? E esse livro, ele trabalha muito essa questão do inconsciente mesmo, sabe? Então, quanto o inconsciente te sabota muitas vezes. E você se pôr no papel de vítima é uma forma de você se sabotar. Porque daí você não vai assumir a responsabilidade desse problema. Tá fazendo sentido, gente? Me mandem aqui um joinha, alguma coisa pra saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se estão com dúvida. Quero saber. Me mandem, gente. Um joinha, alguma coisa assim pra poder saber se tá tudo certo. E aí, eu queria falar até de alguns pacientes também, sabe? Que tem alguns pacientes que eu queria até mostrar pra vocês o quanto quando eles assumiram a responsabilidade, as coisas foram mudando pra eles. Então, por exemplo, teve uma que veio no consultório uma vez, que ela me falou assim, que ela luta com peso direto, desde que ela se conhece por gente. E os pais dela levaram ela pra nutricionistas, pra médicos, ao longo da vida mesmo, sabe? E aí, ela sempre se comia escondido. Daí ela foi crescendo dessa maneira. Então, ela comia escondido do pai e da mãe, né? Então, quando era algum doce, algo que ela sabe que ela não podia comer, ela comia escondido. E ela foi crescendo, ela continuava acima do peso. E ela começou a comer escondido também do marido. A comer escondido do filho. A comer escondido. Ela falava que muitas vezes ela nem viu o que ela comeu. De tão rápido que ela tinha que comer pra não mostrar pra ninguém que ela tinha comido errado. E aí eu fui trabalhando isso com ela da questão da autorresponsabilidade e de entender que tá tudo bem você comer isso às vezes. Só que você aceitar. Hoje eu estou comendo um doce. Hoje eu estou comendo uma pizza. E quando você faz desse jeito, você não vai liberar esses sentimentos de frustração, de angústia, igual eu tinha falado um pouquinho antes da live. E ao mesmo tempo, você sai do papel de vítima, né? Porque quando você faz algo escondido, é algo do tipo, eu sei que eu não posso fazer isso. E não pode por quê? E aí você quer esconder do marido, esconder do filho, sendo que é algo que você está escondendo de você mesma, de certa maneira.
né? Então, essa questão... Daí, quando ela foi entendendo isso, ela começou a desapegar. Ela começou a falar, Laís, hoje em dia eu como na frente dos meus filhos, do meu marido, sem me sentir culpada. Porque eu tô assumindo a responsabilidade. Hoje eu tô comendo mesmo. Hoje eu tô afim de comer esse doce e tá tudo bem. Mas aí o que ela faz? É o que eu falei pra vocês. Tá, então eu vou... eu tenho uma responsabilidade com a minha dieta, né? Então o meu plano é esse. Sei lá, lanche da tarde, o meu plano é comer uma banana com pasta de amendoim. Mas eu cheguei em casa e meu marido trouxe pão. Não, então eu vou continuar com o meu plano, que é a banana com a pasta de amendoim. E depois eu até posso ir lá e comer um pãozinho. Mas eu garanto que você vai comer muito menos do que se você tivesse trocado a banana pelo pão. Não, o pão pela banana. Não, a banana pelo pão. Entendem? Então é por isso que quando você assume a responsabilidade, você pensa pra agir. Tá? Então é por isso que também é outro ponto importante. Hoje, quando a gente terminar a live, eu quero que vocês comecem a pontuar realmente isso, sabe? Do tipo, tá, quais são as desculpas que eu uso pra não seguir um plano? E escrever num papel mesmo. Ah, então eu acabo pondo a desculpa que é o tempo, é a desculpa que é os meus hormônios, que é a minha idade. E aí, depois disso, você vai tentar usar outras estratégias com relação ao seu plano alimentar, né? Então, tá bom. Então, se amanhã o que era combinado era que eu consumisse uma banana com pasta de amendoim, eu vou comer isso. Depois, se meu marido chegar com alguma coisa, com um pão, com um lanche ou sei lá o quê, e eu quiser comer um pouquinho, não tem problema. Eu garanto que você vai comer muito menos. Porque senão, se você troca a banana pelo pão, você vai comer 2 pães. Agora, se você acaba comendo uma banana que seja com a pasta de amendoim, o pão, você vai dar uma beliscada só. Porque aquela euforia, aquela vontade, já vai ter diminuído também. Entendem, gente? Outro paciente também que é um exemplar pra mim, que eu sempre falo dele, é um piloto de avião, né? Então, ele é um piloto que ele passa comigo e ele tem aparelho fixo. E aí ele me explicando, que ele falou, Laís, eu não posso levar nada duro pro avião, porque eu não consigo morder e eu não posso levar faca no avião. Mas, gente, ele assumiu tanta responsabilidade do tipo, tá, eu vou fazer um plano, eu vou seguir, que ele foi encontrando de inúmeras estratégias pra ele conseguir seguir a dieta. Porque era muito mais fácil ele falar o quê? Eu não consigo comer fruta, porque eu tenho que levar, não posso levar faca. Porque eu tenho aparelho. É uma desculpa. É mais uma desculpa pra falar o quê? Eu não sigo uma dieta porque eu não consigo, mas é porque meu trabalho não permite que eu consiga. Mas não. Ele começou a levar tudo picadinho. Ele começou a usar frutas mais moles. Então ele foi usando outros tipos de estratégia pra conseguir seguir esse plano. Então o ponto da autorresponsabilidade é esse, gente. Não é você achar que, tipo, é só ter autorresponsabilidade. Não. É você tentar encontrar maneiras pra evitar que você fique usando essas artimanhas mesmo, sabe? Então, você virar e falar mesmo, tá bom, então eu tenho esse problema. Como é que eu posso resolver? Como é que eu posso usar estratégias pra conseguir melhorar esse problema? Então, a autorresponsabilidade, gente, é justamente pra você conseguir ter uma ação. Se você não tem essa autorresponsabilidade, você não tem uma ação e você não sai do lugar. Concordam? Então, assim, como atividades, eu quero muito que vocês pensem hoje hoje à noite ou durante a manhã ao longo do seu dia. Primeiro ponto, entender que você não é perfeita, que o ser humano não é perfeito, que a gente vai errar sim e tá tudo bem você errar de vez em quando. Não fica se punindo, né? Pega lá o chicotinho e fica se chicoteando. Eu não consigo. Porque não é pra você fazer isso com você. Quando você entende que tá tudo bem, você fala, não, tá bom, eu errei mesmo, amanhã eu volto. E fica algo leve. Eu falo que o processo do emagrecimento tem que ser leve, pessoal. Quando você entende que o processo tem que ser leve, o emagrecimento é só a cerejinha do bolo. Você vai curtindo esse momento, sabe? Você vai, aproveitando, entendendo que você vai sair mesmo e tá tudo bem.
Então, primeira tarefa, assim, pra essa semana, gente, é realmente você entender que às vezes você vai sair, não queira ser perfeita, não queira seguir o plano 100%, porque você não vai conseguir e é a hora que você vai se frustrar, tá? Até o pessoal, às vezes, quando vai pro consultório, ou até mesmo as minhas alunas do curso, elas falam, tá bom, então agora eu vou fazer tudo, vou pegar o plano, vou começar a atividade física. Eu falo, ó, vamos devagar. Não queira fazer tudo de uma hora pra outra. Senão você vai se frustrar. Então a autorresponsabilidade é você entender que também é um processo. Que também é algo do tipo que você vai degrau por degrau. Tá, então esse mês eu sei que eu dou conta de aumentar o consumo de água. Mês que vem eu sei que eu dou conta de entrar numa atividade física. No outro mês eu sei que eu dou conta de diminuir o consumo de doce. Quando você vai pondo esses limites, é assim que você consegue seguir uma dieta. É assim que você consegue mudar a chavinha aí, eu falo que é virar a chave e fazer algo a longo prazo. Porque esse processo tem que ser leve. E se esse processo não está sendo leve, você não mantém isso a longo prazo. E é a hora que você vai se sabotar mesmo. Então, entender esse processo de tá tudo bem errar de vez em quando, tá tudo bem sair do plano, é fundamental. Quando você fizer um plano e acabar saindo, comendo algo que você goste, você tentar encaixar de uma melhor maneira. Qual horário é melhor você comer esse alimento? Ah, então eu vou comer um doce. Então, você vai comer um doce? Então, deixa pra comer esse doce logo depois do almoço, por exemplo. Essa é uma ótima estratégia. Por quê? Se você coloca um doce no lanche da tarde isolado, gente, faz um pico de insulina. E esse pico de insulina faz você engordar. Não tem como. Então é você usar a mesma estratégia. Tá bom, vou comer um doce porque é aniversário da minha mãe. Tudo bem. Então você vai pegar esse doce e você vai comer perto de refeições. Com uma salada, com uma fibra, porque assim você almoçou, por exemplo, né? Então tem proteína, tem azeite, tem uma fibra. Esses alimentos, eles vão segurar um pouco o açúcar. E quando segura esse açúcar do que você, né, do doce em si, é a hora que você consegue pelo menos controlar um pouco melhor. Ah, a Cibele, belezinha, ó, só estou conseguindo emagrecer com a Laís. Então, é exatamente isso, mas por quê? A gente tá trabalhando esse processo, né, Cibele? Esse processo de você entender que tá tudo bem, às vezes você sair do plano. Porque eu lembro quando você veio pro consultório, você tinha um pouco essa questão do tipo, ai, eu tenho que fazer isso perfeito, tem que estar tudo muito ideal. E não é assim que tem que ser, né? A gente tem que se permitir um pouco também. E essa autorresponsabilidade vai entrar aí, gente. Tá? Então, como eu falei pra vocês, ponham muito amor nas minhas palavras, tá? Porque eu sei que é algo que muitas vezes não é fácil, é muito mais fácil a gente acabar pondo a culpa em alguém, né? A gente acabar delegando aí essa responsabilidade, mas é uma maneira da gente se proteger, por medo da gente fracassar. Então, quando você entende isso, você fala, não, eu não vou fracassar, porque eu vou fazer metas pequenas, né? A questão de você trabalhar com metas menores também é importante, porque isso vai te dando, você vai trabalhando degrau por degrau, tá? Então, você entender isso é muito importante, muito importante. Olha lá, a Cibele, o café que tomava insanamente, me faltava esse conhecimento e orientação. Exato, né? Então a gente acaba tendo muitos alimentos que a gente acha que não tem problema nenhum você consumir, que você troca 6 por meia dúzia muitas vezes, né? Ah, então eu vou pôr um café e vou pôr adoçante, porque tudo bem eu usar adoçante. Só que não, porque muitas vezes o adoçante em si, ele acaba te deixando mais ansiosa, acaba até fazendo um pico maior de insulina. Então é por isso que é tão importante você ter consciência mesmo. E aí você vai mudando aos poucos esse processo. E aí, gente, é muito leve, sabe? É muito tranquilo. Eu falo que o emagrecimento vem muito de uma maneira... sem você perceber mesmo, né? Então, quando eu falo de autorresponsabilidade, é isso, tá? Quero que vocês entendam aí que realmente a gente tem que pensar nessa autorresponsabilidade para conseguir ter ação. O ponto principal da autorresponsabilidade é essa, é conseguir ter ação. Eu lembro uma vez que eu sigo um guru que eu adoro, a linha dele, e ele tava falando de autorresponsabilidade, né? E aí ele virou e falou, assim, a vantagem de você saber que a culpa é sua, é que também tá na sua mão pra você poder sair dessa situação. Então, ou seja, se tá na minha mão, quem que vai poder sair? É o meu marido que vai fazer eu sair eu emagrecer?
É a minha tireoide que vai fazer eu emagrecer? Não. É você. Então, ou seja, se tá na sua mão, o que eu tenho que fazer pra eu conseguir sair do lugar? O que eu tenho que fazer? É buscar um psicólogo? É começar uma atividade física? É aumentar o consumo de água? É diminuir o consumo de farinha branca? É diminuir o consumo de açúcar? Então, pensa, gente. Qual é a atitude que você mais faz ao longo aí do seu dia, da sua semana, e que você sabe que você tá te sabotando? Né? Ó, a Cibele falou aí, o dela era o café, por exemplo. Então, qual é a atitude que você faz? E aí não é falar, nossa, então o meu é açúcar, vou cortar tudo. Não! Porque se você fizer isso, o que acontece no mês seguinte? Você vai lá e vai comer açúcar. O que você faz? Ai, tá vendo? Eu não consigo seguir dieta. Ai, é muito difícil pra mim. Todo mundo consegue menos eu. Todo mundo emagrece menos eu. Mas porque você quer ser perfeita. E a gente não tá... Gente, ser humano tá aqui pra evoluir, né? Então, eu não sou perfeita, você não é perfeito. Todo mundo tá aqui em construção. Então, a gente tem que entender que pra pegar um pouco mais leve com a gente mesmo. Ó, Camila, já vou pegar meu caderninho. Isso mesmo, cara, anota tudo, coloca tudo no papel pra você poder ir trabalhando isso mesmo. Gabi, a live vai ficar salva. Eu vou deixar ela salva, mas só até amanhã, tá? Então depois da manhã ela não vai ficar mais salva. A questão mesmo de carboidrato em si, né? Do tipo, e tem que cortar todo o carboidrato. Eu falo direto pra vocês que não tem que cortar carboidrato de uma maneira radical. Então, quando você tem consciência disso, quando você tem autorresponsabilidade, você vai comer nos horários certos, do jeito certo. E aí você não sofre, você não se pune, você não fica nessa do chicotinho mesmo, sabe? Ai, tá vendo? Comi carboidrato. Não tem essa, gente. Não tem essa de alimento vilão e alimento não vilão. É só você colocar no horário certo, de maneiras estratégicas. Tá fazendo sentido, gente? Dúvidas? Então anota mesmo, sabe? É importante você anotar isso do tipo, tá, então hoje eu saí da dieta, mas amanhã eu vou voltar. E até você anotar o que você pensa muitas vezes, né? Porque daí eu volto a falar, a nossa mente muitas vezes mente. E aí a nossa mente fica, tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você fez uma semana e você não é capaz. O seu emocional tá te abalando, mas você precisa de um doce, você precisa de um carboidrato. E não, se você tentar colocar isso de uma maneira mais leve, quando você comer, você não vai se culpar. Porque quando você fica nessa do tipo, eu preciso, eu mereço, aí você come um dia, na hora te dá aquele prazer absurdo, mas logo em seguida te dá aquela queda do tipo, eu não devia ter comido. Só que quando você tá nessa autorresponsabilidade, você fala, não, eu devia ter comido sim, tava precisando, tava afim. Eu só coloquei ele de uma maneira menos pior, então eu pus ele aí perto do almoço. Eu não tô comendo mais carboidrato pra romper um jejum. É esse o ponto principal, gente. Dúvida, gente? O que vocês acharam da live, do conteúdo? Ficou claro? Então eu queria mais voltar aí com as nossas lives. Primeiro pra dar aí um sacoalhão de você entender que tá na sua mão. E quando você entende que tá na sua mão, é a hora que você vai pra ação. É a hora que você age e que você realmente consegue mudanças. Certo? Eu acho que era mais isso que eu tinha pra falar pra vocês. Me falem, gente, alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Como eu disse pra vocês, espero que vocês tenham posto amor nas minhas palavras, porque eu sei que é algo muito difícil muitas vezes, eu sei que é muito complicado da gente assumir essa responsabilidade, mas vai indo devagarzinho, sabe? Vai mesmo entendendo um pouco mais seu corpo, vai se permitindo muitas vezes, entendendo que tá tudo bem você errar de vez em quando, aceita que tá tudo bem, o importante é você retomar, é você voltar pra ação. Não, então é meu emocional, então eu vou lá e vou buscar um psicólogo. Então é isso, gente. A autorresponsabilidade é o que te move pra ação. E quando te move pra ação, você corre atrás. E quando você corre atrás, o resultado vem. Certo?
Então, gente, vou deixar a live salva, tá? Até amanhã. E muito obrigada a quem participou. Agora a gente vai voltar às lives semanais aí. E é isso, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada. E beijos. E boa noite pra todo mundo aí. Tchau, tchau.